Olá, sejam bem-vindos ao canal do Astronauta Verdadeiro, né? E bom, faz 43 minutos desde que eu coloquei nos grupos de Terra Plana o link para se juntar a essa chamada, né, para participar do vídeo, né? 36 minutos que eu postei na minha página do Facebook, ninguém apareceu, né? Eu não sei nem o que eu esperava de verdade, né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos aprender a fazer um gráfico interativo de queda de curvatura, né? Eu passei um tempinho fazendo gabarito. E, bom, agora eu vou passar o gabarito para a calculadora gráfica. Passar o gabarito para a calculadora gráfica aqui para vocês, né? E depois vou postar o vídeo no canal do YouTube. Claro, né? Tem que mostrar como é que faz, como está funcionando, bonitinho, né? No meu último vídeo, eu coloquei aqui o cálculo de curvatura, né? Coloquei só uma amostra generalizada, né? De como faz o cálculo de curvatura. Coloquei aqui no final, tudinho gráfico, né? Mas eu não tenho realmente como gravar da tela do celular, então resolvi gravar do desktop. Então vamos lá, aqui na calculadora gráfica, a gente vai fazer... colocar nas caixinhas todas as equações que a gente precisa e algumas ferramentas gráficas, é claro, para a gente poder visualizar o que a gente está gerando com essas equações. E também a gente vai fazer a arrumação, né, o nesting com essas pastinhas, aqui essas ferramentas de pasta. Você pode colocar um título, tipo gráfico do círculo, colocar um título e aí a gente, sei lá, coloca uma tabela, uma equação qualquer e coloca dentro da pastinha. Aí a gente esconde, né? Não fica tão sujo, né? Então vamos lá. Ainda tá aparecendo, legal. Vamos começar desenhando um círculo. Quadrado igual a r ao quadrado. A gente vai ter que definir r. Esse r aqui vai ser o nosso raio, né? Como a gente quer deixar esse círculo, a gente quer transformar esse círculo na nossa circunferência terrestre, a gente vai ter que deixar ele bem grande, né? Então, raio, cerca de 6.371,01 quilômetros. Então, a gente vai desfazer o zoom aqui. Nosso círculo tem 6.371 quilômetros de raio, né? Como a gente acabou de colocar. E a gente tem um probleminha, né? Para simplificar um pouco mais os nossos cálculos, a gente não pode deixar esse círculo centralizado, a gente tem que deixar ele um pouquinho mais para baixo. Como é que eu vou deixar ele um pouco mais para baixo? Bom, aqui no cálculo dos pontos y, eu posso colocar que é a diferença do raio para baixo, né? Ou seja, todos os y mais o próprio raio vai ser igual ao raio ao quadrado, né? Então eu vou colocar aqui y mais r ao quadrado, a gente acabou de baixar o nosso círculo, né? E se a gente mudar o tamanho dele, ele continua com o topo no zero ali. Um negócio muito legal. 6.371,01. Pronto. Então a gente já posicionou aqui a nossa circunferência terrestre com que a gente vai trabalhar, né? Ok. Deixa eu dar uma olhada no gabarito. Sim, circunferência. A gente vai dar uma circunferência, a gente precisa de um valor de circunferência. Eu vou dar aqui o valor C, né? E a circunferência vai ser 2π esse R, né? Na circunferência então é de 40.030 quilômetros aproximadamente. Eu vou colocar tudo no nesting do gráfico do círculo, porque a gente vai precisar disso depois, né? Próximo ponto. Vamos colocar aqui logo o cálculo de queda de curvatura. Cálculo de queda de curvatura, né? A nossa queda de curvatura. Vou colocar aqui um título. Curvatura quilômetros. A gente vai colocar tudo em quilômetros. Vou colocar aqui o Q para queda. Aí a gente vai usar R menos R, seno 90 menos 360 sobre C, né? E colocar o D na frente para nossa distância. A gente não definiu o D ainda, né? Então eu vou colocar aqui distância até o alvo, vai ser o nosso D,
Vou colocar 15 aqui para o padrão. Aqui. 15 quilômetros. Eu acho que não tá faltando nada no cálculo de queda. Não tá faltando nada no cálculo de queda. Legal. Na verdade, tá faltando colocar de radianos para graus. Tentando colocar de radianos para graus. É isso que eu tô achando estranho no resultado aqui. Que o Desmos ele sempre trabalha com radianos, né? É um pouco chato isso. A gente normalmente usa graus. O cálculo, a fórmula foi criada para usar graus, então graus aqui. Então a gente já tem aqui o resultado direto numérico, né? De uma distância de 15 km, a nossa queda de curvatura de mais ou menos 17 metros. 17 metros. É o que a gente está obtendo aqui. O valor aqui está em quilômetros, queda de curvatura está em quilômetros. Distância até o alvo tem que estar em quilômetros também. Né? Ok. Isso é mais para facilitar a gente não ter que trocar de unidade o tempo todo. Ter que converter vezes 1000, divide por 1000, tudo mais. Né? Que mais falta? A gente já resolveu curva, queda de curvatura, distância até o alvo. Vamos colocar aqui também uma altura do alvo, que eu sei que vai ter gente que tá reclamando, né? A gente sabe que os alvos que a gente vai estar observando, tipo montanhas, navios, prédios, eles não são unidimensionais, né? Eles não são pontos, eles têm altura. Tipo assim, não adianta de nada a queda de curvatura ser de 100 metros, mas o prédio tem 250, então ele vai estar acima do horizonte ainda. Então eu vou colocar aqui a altura do alvo. A altura do alvo a gente vai colocar em metros, né? Pra ficar fácil colocar. Vai ser muito mais fácil colocar em metros. Aí eu vou colocar aqui, sei lá, um valor de 50 metros. A gente divide por 1000 para obter o valor em quilômetros. Então o H ele vai estar sempre em quilômetros aqui. Ok? Então 50 metros é 5% de 1 quilômetro, né? Como a gente está aqui apresentando. Ok, aqui vai ser a nossa altura do alvo. Tranquilo, já foi definido. Em seguida a gente vai precisar de... A gente vai começar a desenhar, né? A gente vai começar a desenhar isso aqui. Deixa eu começar a desenhar. Então vamos lá. O que a gente vai desenhar? A gente vai desenhar a posição do alvo em relação ao observador, né? Então eu vou dar o zoom aqui. Vou dar o zoom... É um zoom bem grande, né? A gente vai colocar um ponto como o nosso alvo, né? O ponto do nosso alvo. Vou colocar um ponto. Para desenhar esse ponto eu vou usar aqui uma tabela. Não preciso usar uma tabela, mas é interessante porque dá para fazer o nest de algumas linhas como ponto, né? Na verdade eu posso usar um ponto. Então vou mudar um pouquinho e passar a usar um ponto, né? Tem que encontrar isso aqui. Beleza. Então vamos usar um ponto. Criar um ponto aqui. O ponto ele vai ter coordenadas xy, e esse xy ele vai ser ao longo da nossa curva, né, ao longo da nossa curvatura terrestre. Obviamente o y, né, vai ser a nossa queda em negativo, né? Então o nosso y vai estar sempre posicionado na queda de curvatura ao longo da superfície terrestre, né? E o nosso x vai ser a nossa distância, né? Só que isso tem que ser a nossa distância ao longo da curvatura terrestre. Se a gente colocar direto, ele vai dar a distância em linha reta ao longo do horizonte do observador. A gente não quer isso, né? A gente quer a distância ao longo da superfície. Então vamos criar uma variável a aqui. Vou colocar aqui seno de 90 de... na verdade 360 tem que entrar antes. Agora sim, d dividido por c. De novo, né? (90 menos esse valor). Pronto. Aqui. E o nosso coordenada x, né, vai ser AR. É isso. Seno de 360. A gente não precisa desse menos 90 porque a gente não está calculando a queda. A gente está calculando só a distância. Pronto. Agora sim, se eu mudar aqui as dimensões, eu não estou mudando o gráfico, eu estou mudando as dimensões do gráfico para ficar mais fácil visualizar. Se a gente mudar a distância do alvo, aqui de 0 a 100, vou colocar aqui de 0 a 100 para a gente poder arrastar.
Se eu mudar aqui a distância do alvo, vocês podem ver que esse ponto, eu vou aumentar aqui o tamanho do pontinho. Esse ponto aqui, agora ele corre ao longo da superfície terrestre. Então o nosso alvo, a posição do nosso alvo tá certinho, correndo ao longo da superfície terrestre. Olha aqui, ó, que coisa legal. Beleza. Beleza. Delícia. Vou colocar aqui para 15 de novo. Ok. Ele tá muito grande. Eu vou editar para tamanho menor aqui, tipo 15. E vou dar uma olhada no gabarito de novo. Aí, eu preciso de 2 pontos, um para ser o alvo e um para ser o mostrador numérico. Então esse aqui vai ser o alvo. Esse ponto. Vou criar um outro ponto, que é a mesma coisa, mesma coordenada e tudo mais. Só que a função dele é ser o mostrador numérico. Então vou deixar ele bem pequenininho. Deixar ele bem pequenininho, colocar uma legenda para ser o mostrador numérico do nosso alvo. Pronto. Vou criar aqui uma pasta chamada alvo para fazer o nosso nesting e não ficar toda essa sujeira. Só deixar as informações importantes aparecendo, tipo a altura do alvo, esse tipo de coisa, né? Legal, então a gente já tem um alvo que se move ao longo da superfície terrestre e tudo mais. A gente já tem aqui no mostrador, na casa de Y aqui, da nossa coordenada, a gente já tem a queda de curvatura aparecendo também, né? Ó, é a mesma coisa, o mesmo valor. Vamos desenhar aqui algumas linhas. Desenhar algumas linhas para poder fazer... para mostrar, né, a nossa diferença de queda e tudo mais. Então a gente vai precisar de uma linha pontilhada que vai ligar o nosso horizonte até o nosso ponto de queda. Então vou criar aqui uma linha pontilhada. Vou criar aqui, na verdade, uma pasta chamada linhas. Pasta chamada linhas. A gente vai colocar aqui uma tabela para a gente poder gerar essas linhas. Essas linhas eu vou colocar do ponto AR, né, Y0, vai dar bem no nosso horizonte, e no ponto AR menos Q. Nossa, que legal. A gente desfaz o ponto, deixa só a linha ligada, a gente deixa pontilhado. Pronto. Agora a gente tem uma linha pontilhada, conforme a distância do nosso alvo. Olha só. Ó. Fica uma linha pontilhada, mostrando a queda bem aqui. Olha só que legal. Né? Inclusive, se eu quiser, eu posso, né, colocar a nossa legenda numérica, na metade da queda, que é sobre 2. Aí fica certinho no meio, sempre no meio. Deixar aqui sempre no meio. Olha só que legal, né? Agora a nossa legenda também vai se mover junto. Ele vai estar sempre no meio da queda. Belíssimo. Ok. O próximo passo... Tá despausado, né, a gravação. Tá despausado. Próximo passo vai ser... Vejamos. Altura do alvo, né? Vamos desenhar a altura do alvo. E para fazer a altura do alvo a gente vai precisar de alguns cálculos extras, porque é o seguinte: se eu configurar só a altura do alvo do jeito que está aqui, configurar só a altura do alvo, o que vai acontecer? O alvo ele vai permanecer numa mesma inclinação, enquanto que a superfície terrestre vai inclinando para longe dele. Então ele nunca vai estar 100% perpendicular à superfície terrestre, como é as coisas na vida real. A gente precisa de um ponto, de um alvo que seja uma linha, né, perpendicular à superfície terrestre no ponto que ele se encontra, né? Então, por exemplo, nesse desenho aqui, ó, essa linha aqui, ela é 100% vertical, mas ela não é perpendicular, né, à superfície terrestre nesse ponto. Ela não é perpendicular. A gente precisa de uma linha que seja perpendicular. Então a gente vai precisar de uma outra variável aqui, do mesmo estilo da nossa variável A aqui, nesse estilo da nossa variável A. Então eu vou copiar aqui, nomear ela variável B.
E o nosso C, né, a gente vai continuar usando circunferência, só que essa circunferência agora, ela vai ter o adendo de considerar a altura do nosso alvo. Então vai ser 2πr mais h, que é a altura do nosso alvo. Né? Vai mudar levemente só a altura, o raio imaginário da Terra. Né? O raio imaginário que eu digo assim, ele vai criar um raio imaginário no topo do alvo. É como se tivesse duas camadas. Ele vai fazer essa ligação entre essas duas camadas, criando uma linha que é perpendicular. A gente já vai ver isso. E agora eu vou criar uma tabela. Uma tabela que ela vai começar no ponto Q. Obviamente, né? Ela tem que ter uma raiz no ponto Q. A base, né, da nossa estrutura. Ela vai começar no ponto AR também. Vou deixar a estrutura verde, pra gente poder ver claramente. Deixar a estrutura verde. E agora... ela vai até o ponto BR. Bem aqui. E agora vai ser... Caramba. Tem a ver com a nossa distância. Se o menos que... mais H. Legal. Então a gente vai fazer o seguinte. Menos que... né? Vai estar ainda, né? Já vai ser, a gente vai usar o ponto nossa base do nosso prédio, por exemplo, né? Como referencial. E vai colocar o mais H aqui. É isso. Exatamente isso. Nossa altura do alvo. Tem uma coisinha... isso resolve o nosso problema de inclinação. Se eu não me engano, é isso que resolve o problema de inclinação. Então eu vou desativar aqui o ponto, deixar apenas a linha ligada, deixar ela numa espessura diferente, né? Esse aqui é o nosso alvo. Eu vou deixar junto com... eu vou deixar aqui no desenho do alvo também, em vez de colocar aqui, variável B. Bem aqui, beleza. Agora só, pode não parecer muito, né? Mas ele está levemente inclinado. Se eu quiser uma inclinação, por exemplo, de 10 graus, eu preciso me mover 1000 km ao longo da superfície terrestre. O que eu vou fazer? Vou deixar aqui a distância até o alvo 1000 km. E ele vai estar inclinado por uma quantidade de graus aí. Deixa eu me mover aqui. Vocês podem ver. Não resolveu o nosso problema. Eu esqueci alguma coisa. Beleza, voltei, eu fiz uma parada pra almoçar. Passou 50 minutos. E agora que eu sentei agora pra ver, eu percebi que eu coloquei ao contrário o sinal. O sinal ele não é positivo, ele é negativo. Aí agora sim fica certinho pro outro lado. Ok, fora isso, né, a gente já tem o gráfico do círculo. Deixa eu tirar esse negócio aqui na minha frente. A gente já tem o gráfico do círculo. A gente já tem a circunferência, o raio, a gente já tem a queda de curvatura, a distância até o alvo está editável, a altura do alvo também, né? E agora o nosso alvo, além de correr ao longo da superfície terrestre, eu vou deixar aqui a altura do alvo gigante, para a gente poder ficar bem visível. Vou deixar ele com 3 km de altura, e a gente vai poder ver que ele corre ao longo da curvatura terrestre, ele acompanha, né? Acho que nessa escala 3 km não vai aguentar não. 300 km, beleza. O alvo do nosso alvo agora tem 300 km de altura. E ele corre certinho, ó, na inclinação, seguindo a curvatura terrestre. Olha só que lindo. Vou colocar aqui 5.000 km de distância. Olha só que legal, ó. Ele corre seguindo perpendicular à superfície terrestre, olha. Que coisa bacana. Claro que a gente não vai precisar colocar um alvo a 5.000 km. Essa distância né, a queda de curvatura de mais de quase 1.000 km, né? Então a gente não vai precisar disso, mas, né, vai sempre ter um terraplanista pedante, sempre tem um pedante que vai reclamar da inclinação mínima, sei lá, de meio grau, né, que o prédio está fazendo, não influencia nada no cálculo de curvatura, né? Mas tá aí. Tá aí, né? Agora o nosso alvo ele inclina, né, perpendicular à superfície terrestre no ponto em que ele tá. Beleza.
Mais detalhes, a gente precisa de mais detalhes, né? Para ficar bem bonitinha essa ilustração, a gente pode colocar agora uma sombra, né? Um sombreamento, né? Para indicar a parte que está oculta pelo horizonte. Vamos colocar aqui a altura do observador. É isso que a gente vai colocar, a altura do observador, e a gente vai sombrear a parte que está oculta pelo horizonte, né? Então eu vou devolver o alvo para uma distância de 20 km. O alvo está a uma distância de 20 km. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Né? A gente está vendo que tem uma parte dele, né, que ele tem 15 metros que está abaixo da curvatura, para alguém que está observando diretamente rente à superfície terrestre, né? Então vamos colocar aqui a altura do observador, altura do alvo, linhas, altura do observador. Deixar aqui debaixo de altura do alvo e criar uma nova expressão. Eu vou chamar de altura do observador, vou chamar de HO, né? HO, altura do observador. Vou colocar aqui tipo 20 metros. Ele tem quilômetros, né? Então tá aqui 20 metros. Altura do observador. E agora a gente vai ter que colocar como é que isso aqui influencia, né, na nossa visualização do nosso alvo, né? Como é que a altura do observador influencia? Bom, a gente sabe que quando a gente sobe, né, numa terra redonda, a gente aumenta a nossa distância, a distância que a gente consegue ver, né? A gente aumenta a distância que a gente consegue ver, né? Nosso alcance visual, porque a gente está mais distante, a gente consegue ver mais da superfície terrestre. Então eu vou criar aqui uma outra tabelinha, ok? Vou criar aqui uma outra tabelinha. Aqui é onde está linhas, né? Outra tabelinha. Essa tabelinha vai começar no X, X0, se não me engano. Ela começa no X0 e no menos R. No menos R, ou seja, ela começa lá no centro da Terra, lá no centro do desenho da Terra. Se eu desfazer o zoom suficiente, a gente consegue ver. É muito grande. Aqui, ó, ela começa bem aqui no centro da Terra. Eu vou deixar preto esse contorno, transformar um X aqui. E agora, o outro ponto dessa linha, já tá transmitindo. O outro ponto dessa linha vai ser... a gente precisa criar uma outra variável, né? A gente precisa criar uma variável de ângulo, que é dependente da nossa altura. A gente precisa criar uma variável de ângulo que é dependente da nossa altura, né? Então eu vou colocar aqui uma variável t. Essa variável t vai ser, se não me engano, menos cosseno. Não. Cosseno elevado a menos 1 vezes raio sobre raio mais a nossa altura do observador, HO. E ele vai dar esse ângulo aqui. O ângulo está em graus, porque de novo a gente está trabalhando com graus, não radianos, né? E agora sim, a gente vai colocar aqui embaixo R seno de t, que é o nosso ângulozinho. É isso. R seno de t e R cosseno de t menos R. R cosseno de t menos R. Agora olha que coisa interessante vai acontecer agora. Deixa eu criar uma linha, né? Olha só o que acontece se eu aumentar a distância do observador. Eu vou tá vendo que criou uma linha, né? Parece que é uma linha reta, mas na verdade é um lado de um triângulo. Se eu aumentar a distância do observador para 20 km de altitude, vocês veem que mudou o ângulo aqui, né? Mudou o ângulo justamente porque o nosso observador está a uma altura considerável, né? Ele vai estar a uma altura considerável.
colocar aqui um no 0 e um no H. Ó, vocês podem ver. Se eu aumentar para 60 km de altitude, o nosso horizonte expande para cerca de 870 km de distância, né? Claro, se eu tiver só a 200 metros de altura, o meu horizonte ele vai ser de pouco mais de 50 km, 50,5 km. Vocês estão vendo aqui, né? Então a gente já definiu aqui a distância até o nosso horizonte, né? Muito legal, distância até o nosso horizonte. A gente vai usar isso. Deixa eu fazer um nesting das nossas variáveis. É um processo um pouco demorado, ainda mais que eu tenho que explicar aqui, né? O que cada coisinha é, né? Ok, depois disso, a gente pode colocar um ponto, né? A gente pode colocar um ponto que marca o nosso horizonte. Esse ponto, ele vai ser R seno de t, justamente aqui. E R cosseno de t menos R vai ser justamente onde a nossa linha toca o horizonte, a gente vai marcar como horizonte, justamente a distância até o horizonte, né? Então, se eu aumentar aqui a altitude para 250, a gente vê que o horizonte vai mover, né? Se ele tiver só a 20 metros, ele vai encolher, né? Vai ficar um pouquinho mais para perto, mas vocês podem ver que o horizonte ele é bem aqui, beleza. E agora a gente precisa da linha que continua o horizonte, né? Pra gente saber o quanto do alvo está sendo oculto pelo horizonte, né? Deixa eu distorcer aqui o gráfico para a gente poder ver melhor as alturas. A gente precisa de uma linha que continua, né? Segue do nosso observador até passa pelo horizonte, né? E come um pedaço do alvo. A gente precisa dessa linha. Como é que a gente vai obter essa linha? Essa linha a gente pode descrever ela, né? Pode descrever ela como uma reta, né? A gente pode escrever ela como uma reta. Então, essa reta vai ser o seguinte. Eu vou chamar ela de horizonte HR. Vou chamar ela de horizonte HR. E ela vai depender, obviamente, né? Vai ser a nossa altura do observador, vai ser o nosso ponto inicial. E ela vai diminuir. Ela vai diminuir de acordo com a nossa distância, né? Menos x, né? E ele é definido pelo seno de t. Sim, t. Pronto. Olha só que linda a nossa reta. Essa reta aqui é o nosso horizonte. Então, por exemplo, se eu deslizar aqui, colocar a distância, não, a altura do observador, tornar ela aqui num ponto deslizante, vai de 0 até 1 km. 0 até 1 km. Ó que legal. O nosso horizonte ele muda, né? Ele vai aumentando e a nossa linha pontilhada, ela vai seguindo, né? É uma coisa muito legal isso. Eu acho bacana ver os gráficos funcionarem assim na prática, né? O nosso horizonte desliza agora. Então a gente tem uma parte que vem antes do horizonte, que é a parte visível, e a parte que está oculta vai ser tudo que estiver abaixo dessa linha pontilhada no lado direito do horizonte aqui no gráfico, né? Eu vou mudar a cor para a gente não confundir com outras linhas. Eu vou deixar azul, beleza? Deixar azul. Eu vou deixar ele relativamente espesso aqui. Legal. A gente não precisa marcar mais essa linha aqui, né? A gente não precisa mais marcar essa linha. A gente só precisava dela como uma referência. Beleza. Então a gente sabe onde termina o horizonte. A gente sabe a nossa linha do horizonte em relação ao observador. Isso é muito bacana. Eu só vou limitar ela para ela não ficar sujando o nosso gráfico, né? Então ela vai ser o nosso x ele vai ser projetado sempre maior que 0, né? E deixa eu ver, sei lá, bicho, vou colocar aqui cosseno, vou colocar como múltiplo da distância do nosso alvo, né? O múltiplo de AR, vou colocar sempre AR mais 50, então vou colocar, ele vai sempre ser menor que AR mais 50, então ele vai continuar pouco depois da nossa distância, né? Então o nosso horizonte agora ele não suja muito.
Se eu mexer aqui, ó, ele vai ser sempre proporcional à nossa distância. Distância do horizonte. Ah não, ele está proporcional à distância do alvo. Tem que colocar aqui até a distância do horizonte. Olha que coisa. Que coisa chata. Então ele não pode ser até a distância do alvo. Vou colocar... na verdade eu vou deixar ele sempre projetado até o horizonte, né? Deixar ele sempre projetado até o horizonte. Então ele vai depender de R5T. Pronto. Aí você sempre um pouquinho, assim, né, pra longe do horizonte. Legal. Então sempre que eu mudar aqui, né, o nosso horizonte, ele segue, né, o ponto. Mas ele não suja tanto o gráfico. Ele não suja tanto o gráfico. É uma coisa legal. Uma coisa legal. Eu tô misturando, acabei misturando aqui as coisas do horizonte com o alvo. Não é legal isso. Legal. Pronto. Deixar aqui. Vamos colocar uma sombra, né? Colocar uma sombra pra ficar bem bonitinho. Eu vou definir uma sequência de pontos. Vou definir aqui uma sequência de pontos. A gente tem uma lista com 100 pontos, né? E a gente vai sombrear de acordo com os números nessa lista, né? Para criar tipo um rasurado sobre a sombra. A gente vai criar um rasurado sobre a sombra aqui, ok? Criar um rasurado. Esse rasurado ele vai estar limitado por esse ponto do horizonte. Vai estar limitado por horizonte mais S. Então ele vai sempre pegar um ponto dessa nossa lista que a gente criou. Então, criar um K aqui, ele vai ser R sem T mais S. Deixa eu ver se está funcionando. Que talvez tenha muitas linhas no caminho. Que K tem que ser um X. Pronto, agora sim. Ele criou um montão de linhas. E não é legal que elas estejam dessa cor, dessa observação. A gente quer uma sombra, né? Então vou deixar elas pequenas. E a gente tem que limitar elas porque agora elas estão sujando o gráfico, como vocês podem ver. Estão sujando o gráfico. Então eu vou limitar elas também. Deixa eu ver. Elas têm que estar abaixo do horizonte. Então elas têm que ser menor que HR. Tem que ser menor que HR, né? Nosso Y tem que ser menor que HR. A gente tem que limitar as linhas, né? É menos? Porque eu tô olhando o gabarito ainda. Menos S. Aí vai entrar o nosso Y. E acima, o nosso limite superior, vai ser o horizonte. Tá. Legal. Entendi o que foi que eu fiz aqui. Fecha aqui. Então o nosso limite superior ele vai ser o horizonte. Deixa eu aumentar a distância. Eu vou aumentar a nossa distância. Distância do alvo. Pronto. Vocês podem ver que está sombreado só abaixo do horizonte. Só que ele tem que estar espremido entre o horizonte e a superfície terrestre, né? Senão continua muito sujo. Continua muito sujo aqui a nossa imagem. Caramba, 34 minutos já. Então eu vou colocar aqui um multiplicador nesse S. Vocês podem ver, ele encolheu.
Eu vou colocar aqui uma aproximação quadrática. Ó. Pra ele seguir, né, a curva mais ou menos, pelo menos só nesse trecho. Pelo menos só nesse trecho de curva, pra ele seguir. Aí, ó, fica legal assim. Agora vocês podem ver, ó, tem sempre uma sombra. Sempre que eu mudar a nossa altitude do observador, olha só que legal. A nossa sombra ele vai seguir, ó, junto com o alvo e tudo mais. Ó, vou colocar o observador bem alto e vou mudar aqui a distância do alvo, ó. Vocês podem ver que a sombra ela vai seguindo até a distância do alvo. Que legal. Olha que coisa linda. Claro que tem um limite, né? Ele não vai gerar uma infinidade de pontos, senão ele quebra a calculadora. Mas é muito legal ver essa sombra, né? Ajuda melhor a ilustrar. Por último, eu vou colocar um indicador de onde está o observador, né? Vou colocar aqui um ponto. Eu vou colocar aqui em linhas um ponto X no 0 e um ponto Y no HO, que é o nosso observador. Vou marcar assim como observador. Pronto. Vou deixar ele sempre diagonal assim, linha preta. Deixar um ponto legal. Só dá para definir a transparência. Vou deixar ele que não é um ponto móvel, vou deixar ele no 20, vai ficar bem visível, sempre bem visível. Pronto. E vou esconder isso aqui na pasta de linhas. Legal. Então aqui a gente tá completo, né, o nosso calculador. A gente pode editar a altura do observador, aí a gente pode ver a distância do horizonte, a parte que é oculta, né? Porque normalmente seria assim, né? Seria só sempre rente ao horizonte. Agora tem a altura. Distância até o alvo a gente edita também. Dá pra deixar antes do horizonte, depois do horizonte, abaixo da curva. Perfeito. Essa aqui é a nossa calculadora, então. Nossa calculadora, né, interativa.